Meus irmãos, lição de número 8. Lição de número 8, dando a sequência, dos argumentos dos amigos de Jó. A lição de hoje nós vamos estudar a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Vamos colocar de pé, todos juntos, vamos ler aqui? Vamos lá, 1, 2, 3. A teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. É a lição que estaremos estudando hoje, Estamos aí no nosso, já quase findando, o nosso quarto trimestre de 2020, que nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O nosso texto áureo diz que e terás confiança porque haverá esperança, olhará em volta e repousará seguro. Todos juntos, em uma só voz, vamos lá? E terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Jó 11, 18. A nossa verdade prática diz que, segundo as Escrituras, até o justo passa por tribulação. Todos juntos? Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida em Jó capítulo 11, versículo 1 ao 10, e também Jó capítulo 20, versículo 1 ao 10. Jó capítulo 11, versículo 1, todos juntos em uma só voz, vamos lá, todos juntos, nos diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombará tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu dissestes: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e tivesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiples em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançará os caminhos de Deus ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar? Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabe tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante dessa palavra que acabamos de pronunciar, ó Deus, nós sabemos, Senhor Jesus, da nossa dependência e necessidade de Ti, Senhor. Pai, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco de forma especial no ensinamento desta palavra, Pai. Abra os nossos entendimentos para que nós possamos, ó Deus, entender, Senhor, e compreender o quanto é maravilhoso, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Ser conosco, ser com cada irmão que aqui está e com aqueles que ainda estão por vir, Senhor, que o Senhor traga em paz em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode tomar os nossos assentos? Vamos dar início à nossa lição. É muito interessante nós percebermos que nessas 3 lições nós falamos sobre a questão da teologia. Falamos sobre a teologia de Elifaz,
Bildade e Zofar. Quantos amigos Jó tinha que chegaram até ele? Ao todo são 4 amigos, né? Então, nessa sequência, nós falaremos de 3 amigos de Jó. Mas ainda tem mais um amigo que falaremos futuramente. O outro amigo de Jó. Então, perceba que nessa teologia aqui, de Zofar, ou seja, os 3 tinham a mesma ideia. Presbítero Vandeci, traziam consigo a mesma ideia. Porém, com argumentos diferentes. Estão entendendo? Os 3 traziam consigo a mesma ideia. A ideia era de tentar, não de incriminar, mas tentar, de certa forma, estar ali colocando Jó contra a parede diante da sua situação. Nós falamos primeiro do pecado oculto, né, do pecado escondido. Depois nós falamos que se não houver, né, onde há sofrimento, há pecado. E agora nós falamos da questão da tribulação. Então perceba que os 3 ele traz consigo a mesma ideia. Desde o primeiro que nós estudamos, desde Elifaz, desde Bildade, né? E a chegar em Zofar, os 3 traz a mesma ideia, porém com argumentação diferente. Então o que nós vamos estar estudando aqui é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Essa é uma afirmação que Zofar fez. Né, que o justo não poderia passar por tribulação. Então, de certa forma, ele estava querendo provar para Jó que o que estava acontecendo com Jó, a tribulação que Jó estava passando, é porque Jó, de certa forma, tudo que Jó obteve na terra não foi de forma justa. Estão entendendo? Tudo que Jó obteve aqui foi algo... O que Jó está passando agora é simplesmente um reflexo do seu pecado que estava oculto. Então perceba que ele traz consigo o mesmo bojo, né? Ou seja, dos outros amigos dele que também chegaram a falar contra Jó. Nosso texto diz que, e terás confiança, porque haverá esperança. Olhará em volta e repousará seguro. Um outro fato muito importante que eu quero destacar aqui, e os irmãos que... Nós estamos na escola, sim ou não? É necessário nós trazermos para a escola... Nós vamos até tentar ir para o ano que vem, aí se a gente lança aí um kitzinho de caderno e caneta, e é necessário trazer para a escola um caderno ou uma caneta para anotações. Então perceba que quando nós tratamos da teologia de Zofar, para ser mais específico, que é o que nós estamos estudando aqui, nós vamos perceber aqui um fundamento sólido, entenda o que eu estou falando para os irmãos, nós vamos perceber aqui um fundamento sólido da teologia da prosperidade e do evangelho da confissão positiva. Por quê? Teologia da prosperidade e evangelho da confissão positiva, isso não é fé. Isso é determinismo. É você tentar determinar algo que não condiz com aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu posso ter, porque eu sou filho de Deus. Então, perceba que essa teologia que Zofar traz para nós, que é de que a teologia fundada em que o justo não passa por tribulação, isso aqui foi um primeiro fundamento, irmã Soli, da teologia da prosperidade. Foi daqui que surgiu. E do evangelho da confissão positiva. Estão entendendo? Então, vocês vão perceber que no decorrer da nossa lição, nós vamos estar estudando aqui e nós vamos entender que a todo momento o que Zofar queria, e também os seus amigos, era a mesma coisa que Satanás queria. Ou seja, Zofar era um instrumento de Satanás para poder fazer com que Jó viesse a pecar. Porque o que ele queria é que Jó confessasse, realmente eu sou um pecador e tudo que eu tive foi sem merecimento, foi por algum merecimento ou sem merecimento algum, como se Deus nos desse algo por merecermos. A vida não é assim. Deus não dá nada porque nós somos merecedores. O que nós temos é através da graça de Deus e pela misericórdia de Deus. A misericórdia nós receber, ou seja, a graça é nós receber aquilo que nós não merecíamos. E a misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos. Então perceba que nada do que nós temos, ou seja, tudo que nós temos, isso não é por nosso próprio mérito. Embora sejamos nós justos ou ímpios. Não é pelo nosso mérito. A Bíblia nos diz que o sol nasce para todos.
O sol e a chuva são para todos. E nós vamos falar sobre isso aqui mais para frente. Então perceba que essa teologia da prosperidade e o evangelho da confissão positiva, ele se designou, ou seja, ele sai exatamente daqui, dessa pronúncia de que o justo não pode passar por tribulação. Quem somos nós para poder falar que o justo não pode passar por tribulação? Né? E é interessante porque a partir do momento que nós falamos que o justo não pode passar por tribulação, nós estamos negando, né, o ministério de Cristo nessa terra, porque mais tribulação que o nosso Jesus passou. Existiu um homem mais justo que o nosso Jesus? Exatamente. Né? Porque ele também teve aflição nesse mundo. Né? Então, assim, nós não podemos levar isso aí, e isso é muito interessante, irmãos, porque quando nós falamos, principalmente a respeito do evangelho da confissão positiva, nós vamos ver aqui, principalmente na nossa introdução, alguns fatores que muitas das vezes nós somos pegos, ou seja, muitas vezes nós somos pegos de surpresa, ou somos indagados por alguma circunstância que nós mesmos achamos que somos merecedores. E principalmente na questão do julgamento. Nós não somos, ou seja, Deus não nos comissionou a julgar ninguém. Nós temos a mania de querer julgar pelo aquilo que nós estamos vendo no estereótipo de cada pessoa, e não é assim. Às vezes a pessoa está passando por certa circunstância ou tribulação que nós não temos condição, não temos discernimento para poder entender, ou para poder julgar, ou para poder falar o porquê. E isso é um problema muito grave, que muitas das vezes nós falamos, mas está passando por isso por causa disso. E não é assim, não é isso que a Bíblia diz. Você vai ver que o amigo de Jó, Zofar, eu coloquei aqui que ele vai a um alto nível, ou seja, as alegações passaram para um outro nível. Ele é mais impiedoso, com ele não tem piedade, com Zofar não teve piedade. Ele foi muito mais além do que os outros dois amigos. Então você vai perceber aqui que, além dele julgar por aquilo que ele estava vendo pelo lado de fora, ele não conhecia nada por dentro. E ele ainda julga Jó dizendo que Jó deveria conhecer a Deus. Porque Jó não conhecia Deus. Agora ele quer colocar Jó num conhecimento de Deus, sendo que o mesmo Deus que ele alegava que Jó não conhecia, ele também não tinha nenhum conhecimento desse Deus. Pela forma que ele estava julgando Jó. Pela forma que ele estava colocando Jó. Né? Então, isso é muito importante nós entendermos que a fundamentação do evangelho da prosperidade e da teologia da prosperidade e o evangelho da confissão positiva, ele parte dessa pronúncia, ou seja, dessa tese de defender de que o justo não pode passar por tribulação. Porque nós somos justos, somos justificados, nós devemos comer o melhor dessa terra e não podemos passar por isso. Ah, se fulano está passando por isso, então está em pecado. Pode ter certeza que está em pecado. Porque não tem como uma pessoa que não está em pecado, uma pessoa que serve a Deus. E isso é tão interessante, porque antes de você conhecer a palavra de Deus, eu mesmo já me julguei assim. Falei, Senhor, me mostra o meu pecado. Não tem condições, eu estou passando por tanta prova, ou seja, por tanta tribulação como eu estou passando. É uma coisa puxando a outra, é um problema puxando mais problema, né? Então me mostra o meu pecado, eu quero saber onde está o meu pecado. E isso é interessante que em nenhum momento Jó deixou escorrer, ou seja, falar pelas suas bocas, e aqui nós vamos ver que Zofar fica nervoso porque acha que Jó estava se pronunciando e dizendo que ele era justo, né? Em nenhum momento Jó disse que não tinha pecado, porque a Bíblia mesmo diz que todos nós somos pecadores. E se alguém disser que não tem pecado, já pecou. Só que, por nós servirmos a um Deus vivo, nós nos colocamos nessa posição de não querer aceitar algo que venha sobre nós, às vezes por uma permissão de Deus, às vezes porque Deus está querendo te tirar de um estágio e colocar em um outro estágio. Você vai perceber aqui que, além daquilo que Deus fez para poder envergonhar Satanás, Deus tirou Jó de um estágio e colocou em outro. Quando você começa a estudar o livro de Jó, minuciosamente começa a vasculhar, a pesquisar o livro de Jó, você vai ver que o que Deus queria profundamente quando ele dirige a Satanás e visse meu servo Jó, era tirar Jó de um estágio e colocar em outro estágio. Quem disse isso é o próprio Jó. Antes de eu te conhecer, só por ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Então Deus tirou ele do estágio que ele só tinha conhecimento de Deus, como ele faz, por experiências.
Eu sirvo a Deus por experiência, porque os meus pais me disseram isso, meus antepassados me disseram isso e isso de Deus, mas ainda não tinha tido um encontro real com Deus, e Deus promove isso para Jó, proporciona isso para Jó. Então, muitas das vezes, as nossas provações, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, que as nossas provações, ela tem por finalidade nos tirar de um lugar e colocar em um outro patamar, nos aproximar mais de Deus, nos mostrar que realmente quem é Deus, aumentar a nossa fé, né? Já disse para os irmãos que a fé é algo muito interessante, irmão Jonathan, que a fé é como se Deus colocasse na sua frente, ou seja, você pisar sem ter chão e Deus e esperar que Deus coloque para você o chão. E é tão importante isso que a partir do momento que você toma o primeiro passo, você não tem mais o direito de voltar para trás, porque aquele chão que estava atrás, Deus colocou na frente para que você continue pisando, pisando, pisando. Isso é fé. Isso não é confissão positiva, né? Então nós vamos ver aqui e a leitura, a nossa leitura bíblica em classe, eu achei muito interessante quando eu estava lendo aqui, eu lia esse texto e ria, né? A forma com que Zofar, ele dirige a Jó. Por exemplo, ele fala, porventura, não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Ele chamou Jó aqui de tagarela, de falastrão. Um homem falador não será justificado? Ou seja, você fala tanto, você falava tanto, você aconselhava tanto, será que você vai ser justificado diante do Senhor? Aí continua dizendo, as tuas mentiras, ele chamou Jó de mentiroso. Ele chama Jó de mentiroso. As tuas mentiras se hão de calar os homens e zombará tu sem que ninguém te envergonhe? Ele queria, é como se Deus fosse colocar, o que estava acontecendo com Jó era Deus desmascarando Jó e colocando exposto para que todo mundo veja aquilo que Deus não expõe ninguém, meu irmão. Deus não expõe ninguém. Tira isso da sua cabeça. Quebra esse protocolo que não, porque Deus está arrancando a máscara, está expondo. Não, Deus não expõe ninguém. Quando Deus tem que fazer, Ele faz, sem expor. Aí, pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos seus olhos. Isso aqui ele falando que ele querendo pegar Jó no seu contrapé, porque quem está dizendo que é puro é você. Mas, na verdade, prover a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Agora aqui ele está querendo tentar colocar Deus contra Jó. Está entendendo? Ele primeiro fala que Jó disse que a doutrina dele é pura, ou seja, que Jó não estava em pecado. E depois ele diz que prover a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. E Jó não disse isso. Jó em nenhum momento disse que a sua doutrina é pura, que ele não estava em pecado. Ele mesmo, a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 21, ele mesmo profera isso, que ele era um pecador. Ele queimava, ou seja, oferecer sacrifícios ao Senhor pelo pecado, tanto seu quanto da sua família, até dos filhos. Né? Então, em nenhum momento, Jó foi essa pessoa que Zofar queria dizer que Jó era, né? Ou que Jó fosse. No nosso objetivo geral, a Bíblia nos diz, ou seja, o comentarista nos fala assim, mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Olha o que ele está dizendo aqui. Ou seja, olha o que a nossa lição tem por objetivo nos mostrar. Assim como seus amigos, defende que os ímpios, ou seja, Zofar e os seus amigos, ele defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. E não é isso que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Nós temos a passagem do rico e do Lázaro, né? Quando chega diante do pai Abraão, ele mesmo fala, você comeu o melhor dessa terra, você viveu, ou seja, ele morreu sem passar por nenhuma tribulação, e era rico. Então, não é isso que a Bíblia nos apresenta. Eu até coloquei aqui, eles não perdem, ou seja, eles não perdem a religiosidade tradicional e mostram que Deus é sábio, mas atribuem a Jó o que ele não cometeu. Ou seja, eles não perdem a religiosidade tradicional. Aquilo era uma tradição que eles vinham de pai, passando para pai, para filho, de que a pessoa... Lembra daquele que os discípulos chegam diante de Jesus e falam assim, quem pecou para que ele estivesse assim? Então era algo que eles traziam com ele, né? Isso era uma religiosidade tradicional que eles traziam com eles. Não, se está enfermo é porque tem pecado. Se está passando por isso é porque tem pecado, né?
no nosso objetivo específico, destacar que no entendimento de Zofar, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Ou seja, aqui ele está dizendo que, essa conversão aqui, nesse caso, né, ele está dizendo que, no entendimento dele, o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. É aquilo que eu disse no início, ele já estava querendo aqui colocar Deus contra Jó. Ou seja, ele tentava, de certa forma, exaltar Deus, né? Exaltar Deus, mas colocar em Jó aquilo que Jó não devia. Jó não devia isso. E ele não tinha discernimento para poder tentar julgar Jó da maneira que ele estava julgando. Ele não tinha discernimento para isso. E foi o que Satanás fez. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, mas também o Senhor tem cercado ele de beldades, né? O Senhor tem cercado ele de fortunas, de honras, né? Como que ele não vai te servir? Ou seja, em outras palavras, ele teve tudo, ele é tão mentiroso e tão sagaz, que ele teve muito mais e mesmo assim ele não serviu a Deus. Né? Mesmo assim ele não serviu a Deus. Então, aí, ainda nos nossos objetivos da lição, explicar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. É aquilo que nós falamos. Nós vamos falar aqui sobre a legalidade, ou seja, sobre essa natureza legalista da conversão, e também sobre a moralidade, sobre a conversão moralista. Né? Esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacitação de julgar. Perceba se nosso Deus é assim. A teologia de Zofar, ela limita a soberania de Deus. Eu até anotei algo aqui, que Deus não julga como Zofar acreditava que Deus poderia julgar. Deus não julga dessa forma. Ele limita a soberania de Deus na capacitação de julgar. Ele quer mostrar, ou seja, de certa forma, Zofar quer ensinar para Deus como julgar. A forma de Deus julgar. Né? Ele quer mostrar para Deus como se deveria julgar. Então, o que nós entendemos disso aqui é que, embora eram amigos de Jó, mas eram instrumentos usados por Satanás para poder fazer com que Jó viesse a pecar contra o seu Deus. E um fator interessante, vou falar algo para vocês aqui, por favor, não me leve a mal, e nós precisamos aprofundar um pouco mais nisso. Mas Satanás, de certa forma, ele não quer que o crente peca. Ele não quer que o crente passe por transgressões. Porque o sangue de Jesus levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas transgressões e o sangue dele nos purificou de todo pecado. A intenção de Satanás é que nós blasfemamos contra Deus. Em todo momento, ou seja, e estou falando isso aqui, entre aspas, e escondendo atrás da cruz de Cristo, porque não estou aqui criando uma apologia para o pecado. Porque se você peca e arrepende, Deus te perdoa. Agora, em todo momento, o que Satanás quer é fazer com que nós nos aprofundamos ainda mais no pecado para chegar a ponto de nos apostatar da fé, apostatar do nosso Deus e blasfemar contra o nosso Deus. Porque blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, não existe perdão. Então, a intenção de Zofar era fazer com que Jó, nesse instante, viesse a blasfemar contra Deus. Expor todo o seu pecado, toda a sua situação e dizer que Deus era injusto pelaquilo que ele estava passando. Perceba que quando Jó, em nenhum momento do livro de Jó, Jó blasfema contra Deus. Em nenhum momento ele blasfema. Quando Jó começa a se indignar com a situação e começa a querer falar algo, Deus o interrompe e diz: aonde estava tu, Jó? Estão entendendo, meus irmãos? Aonde estava tu? Então, isso é muito interessante. Nós entendemos que em nenhum momento, Deus abandonou Jó. Deus esteve com Jó, o Espírito Santo de Deus acompanhou Jó em todo instante, dando a ele força para poder passar por esse vale, para poder passar por essa tribulação. E é isso que nós devemos buscar de Deus isso aí. As tribulações vêm, as aflições vêm, sobre o justo e sobre o injusto. O que nós precisamos é pedir a Deus misericórdia para poder conseguir passar pela tribulação. Precisamos pedir a Deus misericórdia.
para poder passar pela tribulação, passar juntamente com ele. A diferença nossa do ímpio não é que as provas não vêm sobre nós. Essa teologia de que vem para a igreja e que tudo na sua vida será resolvido, isso é falácia. Não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo é saber que tanto o ímpio quanto o justo passa por tribulação. Mas ao passar por tribulação, a diferença de nós passarmos por tribulação é que Jesus está conosco. Aleluias! É que Jesus está conosco. Nós já falamos aqui algumas vezes, aqui pregamos aqui sobre a questão de Jesus estar no barco. Quando Jesus está no barco, tudo vai bem. A ventania vai vir, as atribulações virão. Mas Jesus está no barco, é diferente. É diferente do ímpio. Porque o ímpio, muitas das vezes, passa por tribulação sem ter Cristo. E mesmo assim, Deus ainda o concede a graça de passar pela tribulação. Porque senão eles se desfaleciam. Amém? O ponto central da nossa lição diz que o justo passa por tribulação. Né? Já falamos sobre isso aí. Então, a nossa introdução diz assim, nessa lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Ele insistira na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Então, isso aqui está na nossa lição, né? Então, ou seja, a mesma semelhança que pensava Elifaz e Bildade, né, também pensa Zofar, de que o justo não passa por tribulação. O que Jó está passando é porque Jó tinha com ele um pecado oculto. Estão comigo aí? Então vamos lá. Zofar, vamos ler aqui todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Zofar acusa Jó de se levantar contra a soberania divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. A princípio, olhando pelos olhos humanos, ele estava, de certa forma, irmã Marisa, de certa forma estava correto. Né? Jó, você tem que se levantar e voltar para Deus. Só que o problema de Zofar estava aqui, na acusação. A acusação que ele estava levantando contra Jó. Isso é um fato tão interessante, e às vezes é por falta de conhecimento, que quando a gente está passando por alguma tribulação, o que levanta de pessoas com o diagnóstico daquilo que nós estamos passando, não está escrito. São quantidades de pessoas que levantam com o diagnóstico daquilo que nós estamos passando, sem ter nenhum conhecimento da dor ou do sofrimento e respeito pelo aquilo que nós estamos passando. Nós achamos inúmeras pessoas. Eu estava conversando com a André essa semana e falando com ela, e eu tive uma semana muito atribulada, sabe? Um início de semana muito atribulado. E comentando com ela e falando, é muito interessante isso, como as pessoas se levantam e nos humilham. E um outro fator é que as pessoas se levantam e nos humilham ainda, diante da circunstância. Porque acham que a circunstância que nós estamos passando foi algo que nós provocamos, sem ter nenhum conhecimento ou entendimento de causa daquilo que nós estamos passando. E é o que esse abençoado de Zofar fez. Eu até coloquei aqui que Zofar acusou Jó de perversidade e hipocrisia, admoestou-o a arrepender-se de sua rebeldia e diz que Deus punia Jó menos do que os seus pecados mereciam. Isso está no capítulo 11, versículo 6. Ele, além de tudo, ele ainda vira e fala assim, no capítulo 11, versículo 6, pega aí. E te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos que merece a tua iniquidade. Olha que situação que Zofar chegou. Falar, o que você está passando ainda é menos do que você merece. Você merecia muito mais, sem ter conhecimento nenhum, irmã Jeane, da situação. Irmã Sueli, pensa que aonde esse homem chegou. Sua posição era bastante parecida com a de seus amigos e ele decidiu golpear Jó com a mesma lei de retaliação. A mesma lei de retaliação que os seus amigos tentaram incriminar Jó é o que ele também tentava. Jó precisava se arrepender, disse ele, sem compreender a realidade. Ele estava indignado com os protestos de Jó
quanto à sua inocência. Ele se indignou por Jó falar que ele não estava cometendo esse pecado para chegar a esse ponto. Ele se indignou com isso. Zofar atirou-se dessa forma contra Jó, porque julgava ser um presunçoso ao manter a sua integridade, quando, segundo todas as aparências, estavam sofrendo o justo castigo de Deus. Irmão Valdeci, ele não tinha nenhum conhecimento de causa. Aí sabe o que eu acho muito interessante aqui? É que a Bíblia diz que eram os amigos de Jó, sim ou não? Os amigos de Jó não tinham conhecimento de Jó que Deus tinha. Porque quando Satanás chega diante de Jó, Deus fala com ele: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Eles não conheciam Jó da forma que Deus conhecia. E eram amigos de Jó. Sabe o que Deus me ensina aqui? Que às vezes nós podemos estar congregando juntos, mas se nós não temos discernimento, não colocamos a mão. O que nós precisamos é de agir com misericórdia. Esse homem foi impiedoso, a ponto de Deus querer matar os três. Você vai ver nos capítulos a seguir. Não sei se tem alguém aqui que está lendo o livro de Jó, ou se já leu o livro de Jó, sabe do que eu estou falando. De Deus querer matar os três se Jó não orasse por eles. Estão entendendo? Então, irmãos, muito cuidado com isso. Às vezes tem pessoas que chegam perto da gente com um princípio, pastor Valdemir, e falam assim: não, Bob, Deus está tratando com ele, eu vou deixar Deus tratar. Irmãos, pelo amor de Deus, aonde você tirou isso? Nós temos por obrigação de orar. Há situações que nós não podemos fazer nada a não ser orar. Mas nós não podemos negar de orar. Se você não tem discernimento, não sabe o que está acontecendo, não põe a sua mão. Você corre o risco de morrer antes do próprio que está passando pela tribulação. Amém? Não põe a mão. Ainda na nossa introdução, no nosso primeiro ponto, perdão, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus grande e sábio. Zofar defende que... Aí eu coloquei as reticências aqui porque na nossa lição fala sobre mais coisas, então os irmãos sabem que eu faço um resumo, né, para poder trazer os slides aqui. Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Então o que Zofar defende é isso, é que Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Para Zofar, os bons jamais passam por tribulação. Essa é a teologia dele. Os bons jamais passam por tribulação. Aí foi onde eu falei para os irmãos no início que as alegações contra Jó, ou seja, as alegações de Zofar, elas passaram para um novo nível, ou seja, para um outro nível. Um nível muito mais forte e impiedoso, sem piedade, do que aquele que os outros amigos vinham trazendo. Esse homem, ele pronuncia em 2 capítulos, mas os 2 capítulos que ele pronuncia para detonar a vida de Jó, para poder acabar com Jó de vez. Ele foi realmente, de fato, ou seja, a carta na manga de Satanás para poder destruir de forma, né, impiedosa a vida de Jó. Com dureza, Zofar não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento de Jó e o acusa de, primeiro, se comportar como um animal irracional. Olha que ponto que esse homem chega. De chamar Jó de um jumento. Não sei se... de um asno montês. Foi o que ele chamou Jó. De um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, e se defender com palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Porque a partir do momento que nós começamos a julgar aquilo que nós não somos chamados, irmão Sueli, para poder julgar, nós estamos correndo o risco de se colocar nesse lugar aqui, nessa posição aqui, ó. Porque ele defendia Jó, ele estava julgando Jó. E já imaginou se ele julgasse a si próprio? Com as mesmas palavras que ele estava julgando Jó? Com palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça próprias e ignorantes sobre as coisas de Deus? Ou seja, ele mesmo não tinha nenhum conhecimento de Deus para poder tentar julgar Jó da maneira que ele estava julgando, né? Então, eu coloquei aqui que ele não apenas era culpado e impenitente, ou seja, não demonstrava arrependimento,
mas era também um tagarela. Isso são as palavras dele, né? Palavras de Zofar contra Jó. De fato, a contínua afirmação de Jó sobre a sua inocência e sobre a sua aparente justiça de Deus era um pecado que merecia ser castigado. Isso era o que Zofar pensava. Não, você deve ser castigado. Porque com certeza existe pecado oculto. Existem pecados aí que precisa ser revelado. No nosso segundo ponto, diz que Deus não é indiferente à ação do ímpio. Aqui fala da posição de Deus. Zofar acreditava que Jó havia se autodeclarado puro e sem culpa. Zofar cria também que Deus não é indiferente à ação dos ímpios, como Jó parecia ter sugerido. Aqui no dizer de Zofar, Jó estava usando aqui um artifício de ter dito algo que ele não havia dito. O que Jó havia dito, ele coloca assim, ele acusa Jó de que não havia dito, pois dissesse, a minha doutrina é pura. Se ele tivesse dito isso, era verdade que Jó era sólido em fé e ortodoxo em seu juízo, e falava melhor a respeito de Deus do que seus amigos falavam. Mesmo que ele tivesse expressado de uma forma imprudente, não poderia tirar a conclusão de que a sua doutrina não fosse verdadeira. Ele estava falando exatamente da sua fé em Deus. O que ele pronunciava era a sua fé em Deus. Eu procurei em todo o tempo ser íntegro diante de Deus. Ter fé no Senhor. Procurar estar corretamente diante do Senhor. Mas isso não me colocava em uma posição de dizer que eu não teria pecado. Isso são pronúncias de Jó. Em todo momento. Em toda a sua circunstância. Perceba que quando a sua mulher chegou perto dele e disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz, como loucas fala tu. Não receberia o bem de Deus, o bem de Deus, e também não receberia o mal de Deus? Em nenhum momento. E olha que eu sou um defensor dessa mulher de Jó, porque a circunstância, a situação que essa mulher estava passando não era fácil. Para ela chegar nesse ponto e dizer para isso para o seu marido. Então, Zofar tenta de todo jeito chegar a uma conclusão de que Jó estava em pecado, que ele deveria se prostrar diante de Deus, pedir perdão a Deus, mas mesmo assim ele não seria perdoado pelo aquilo que ele tinha feito, porque o seu pecado era algo gravíssimo. No terceiro ponto fala que tolos se passavam por sábio. Eu gostei disso aqui, quando o comentarista colocou isso, ele coloca tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Aí Jó vai e combate eles, irmã Andréia. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Olha a pronúncia de Jó. Vocês sabem que vocês são? Inventores de mentira. Médicos que não têm valor nenhum. Né? Há um ditado muito popular, eu acho que na região de todos nós tem esse ditado, que de mecânico, médico e louco, cada um tem um pouco, né? Então era o que estava acontecendo com os amigos de Jó. Você entendeu? Então aqui, Jó respondeu em defesa própria usando palavras fortes, com grande sarcasmo, né? Ou seja, ele foi bem sarcasmo nessa forma de pronunciar. Sabe tudo, e então os lembrou de que compreendia os princípios dos quais eles falavam, que eram irrelevantes para a sua situação. Como se não bastasse todo o seu sofrimento, Jó se desesperou diante da dor de se tornar objeto de chacota de seus amigos, embora fosse inocente. Ele se tornou objeto de chacota. E eu fico analisando a que ponto chega o ser humano. A que ponto chega o ser humano? No caso dos amigos de Jó, de se tornarem objeto de chacota, como nós já falamos aqui anteriormente, de chamar Jó de um animal irracional, né? Diante de uma circunstância, de uma fragilidade, ou de uma situação que a pessoa está passando, sem ele ter conhecimento algum de causa daquilo. E isso é interessante porque eu não posso nem entrar muito nesse assunto, porque é algo assim que eu tenho bastante conhecimento de causa, o quanto nós somos humilhados diante dessa situação. Quando está bem, tudo está bem. Às vezes a gente
falamos que você quer conhecer um amigo, é na dificuldade, e realmente é na dificuldade. Quando você está passando, quando tudo está bem, as coisas estão bem, você está com emprego, você tá fornecendo emprego, está dando trabalho, está com dinheiro, as pessoas te ligam, te procuram, as pessoas te colocam em um patamar que às vezes nem você mesmo acha que você poderia estar. Mas quando isso acaba, ou seja, quando não há... E outra coisa, eu não estou falando aqui para poder desabafar ou lavar roupa suja no público, não, é bíblico. As multidão procuravam por Jesus a fim de saciar a sua fome e a sua sede. Eu estava comentando com o André essa semana, Jesus nunca despediu ninguém sem antes dar para ele o alimento espiritual e também o alimento material. Ninguém saía diante de Jesus de barriga vazia. Então, muitos vinham pela palavra, outros vinham pela fome, pelo aquilo que estava passando, pela situação, pela circunstância. E isso é verdade porque no nosso cotidiano também é dessa forma. As pessoas às vezes se aproximam de nós, porque para esses três ser amigo de Jó, se coloque nesse cenário, tenta imaginar esse cenário, os três sendo amigo de Jó, para chegar a ponto de acusar Jó da maneira que o acusavam, com certeza era um daqueles que eram os da cozinha de Jó, aqueles que sentavam à mesa com ele, aqueles que banqueteavam com Jó quando as coisas estavam muito boas. A princípio vieram com as melhores das intenções. Dentro de um ritual judaico, eles passaram por 7 dias sem falar nada, esperando que Jó se pronunciasse. Vencidos os 7 dias, eles começaram a falar. Só que o que eles começaram a falar não foi nada para poder colocar Jó, para poder ajudar Jó a sair daquela situação. Ou seja, se já estavam no buraco, vão terminar de jogar terra. Né? Infelizmente, é a nossa vida. Eu peguei uma anotação de Matthew Henry, que diz assim que é uma coisa muito louca e pecaminosa para qualquer um pensar ser mais sábio do que toda a humanidade, ou falar e agir confiantemente e imperiosamente como se pensasse assim. Ou melhor, ele vai além. Não só pensais não haver ninguém, mas que não haverá ninguém tão sábio quanto vós. Portanto, que a sabedoria deve morrer convosco, que todo mundo deva ficar ignorante quando partides, e em trevas quando o vosso sol se puser. Deixa eu transcodificar isso aqui para você aqui. Isso aqui é um entendimento daquilo que Jó pronuncia para Zofar. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Da maneira que eles estavam dizendo diante de Jó, pelo conhecimento que eles demonstravam ter e não tinham. Demonstravam ter um autoconhecimento da situação, da vida que Jó estava passando, e não tinham nenhum conhecimento disso. Então Jó diz para eles, vocês são como os médicos que não valem nada, porque o médico ele tem que trazer, ele tem que identificar, diagnosticar a doença e tentar trazer, ou seja, o resultado, a curar aquilo, a cura para aquela doença. E não tentar matar. Você imaginou você chegar no médico lá com um problema de coração e falar, não, você só tem 3 minutos de vida, eu já vou desligar essa chave aqui porque você vai morrer? Não é assim. O médico tem que, por obrigação, diagnosticar o problema e trazer a solução para ele. E os amigos não, os amigos simplesmente tentaram colocar Jó, né, em um outro buraco. Aí ele continua dizendo que Jó está absolutamente resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então perceba que, mesmo sendo indagado, ou mesmo sendo colocado contra a parede, a pronúncia de Jó em nenhum momento foi de falar ou de culpar a Deus por aquilo que eles estavam passando. Tem certas pessoas, irmão Vadeci, e irmão José Flores, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, amém? E tem certas pessoas que chegam, por exemplo, que querem colocar a culpa em Deus pela situação que ele está passando. Às vezes você chega para conversar com a pessoa, não, eu estou com um problema para resolver com Deus, enquanto não resolver eu não volto à igreja. Deus tem que fazer isso.
É aquilo que eu falei para os irmãos de início sobre o evangelho da confissão positiva. Que Deus vai fazer, Deus tem que fazer, e se Deus não fizer, eu nem olhar para o lado de Deus, eu olho mais. Ah, irmão, por que você afastou da igreja? Ah, não, irmão, porque eu esperava que Deus fizesse algo para mim e não fez. Né? Então perceba que em nenhum momento Jó leva para esse lado, porque o que os amigos de Jó queriam, o que Zofar queria, era que Jó caminhasse por esse caminho, de querer colocar Deus contra a parede. Ele falou assim, não, eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Ele. Ou seja, eu não vou diante do Todo-Poderoso buscar por uma verdade ou por uma justificação pelo que eu estou passando. Eu quero me defender diante dEle. Né? Então perceba que a síntese do nosso tópico diz que Deus é grande e sábio, e os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. Eles tentam passar como representantes dessa sabedoria, sendo que a sabedoria está no nosso Deus. Amém, meus irmãos? Podemos prosseguir? Tem alguma pergunta? Tem algo que os irmãos não estão entendendo? Estou procurando falar bem assim, né? Pausado, porque essa lição é uma lição muito boa e tipo assim, tira muito entendimento, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano e quebra muito tabus, né? Muito protocolo que a gente defendia como verdade. No segundo ponto, eu vou falar sobre a conversão como resposta à aflição. Primeiro subponto é a purificação moral. Zofar não tem dúvidas de que Jó está em pecado. Olha a presunção de Zofar. Ele não tem dúvida de que Jó está em pecado. Para Zofar, a única forma de Jó se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Ou seja, isso aqui, além da conversão positiva que nós falamos, aqui também ele está querendo colocar como algo meritório. Essa purificação moral, ela te leva ao entendimento de algo meritório. Ou seja, através da conduta correta, através da oração e renúncia ao pecado. De certa forma, Zofar não está, todavia, errado. Porque nós, como os crentes, nós precisamos ter uma conduta correta, sim ou não? Estar em oração, sim ou não? E a renúncia ao pecado, sim ou não? Então, de certa forma, ele não está, todavia, errado. O problema é a forma que ele está colocando isso diante de Jó. A única forma de Jó se restabelecer é por meio de uma purificação moral. É como se essa purificação aqui não fosse uma purificação da graça, fosse algo que Jó tivesse controle sobre ele mesmo. Não, eu vou me purificar e eu me purificando, Deus vai me perdoar e Deus vai fazer diferente na minha vida. Irmãos, você não coloca Deus contra a parede. Eu já falei aqui que a nossa oração, embora é necessário, porque se eu não orar, eu morro. Se eu não orar, quem sou eu se eu não orar? É necessário. Mas nós precisamos entender que a nossa oração, ela não tem por obrigação fazer Deus fazer aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Essa é a realidade. A nossa oração não coloca Deus contra a parede. Não. Não coloca. Deus, e uma coisa interessante, que Deus não atende, eu até falei isso, não sei com quem, não sei se foi lá em casa ou com alguém que eu falei, acho que foi com meu filho que eu falei isso, falei com ele, Deus não tem por obrigação de te atender em aflição, porque você em aflição o busca. Ah, eu estou passando por isso, Senhor, me atende, grita, não tem. Deus não vai te ouvir. E quem sou eu para poder limitar Deus e dizer que Ele não vai te ouvir? Ele pode te ouvir, mas Ele não tem a obrigação de fazer isso. Ah, eu tenho buscado tanto a Deus e Deus não me responde. E daí? Entenda que se você está buscando a Deus é pela misericórdia dEle, porque se não fosse a misericórdia dEle, aleluia, você não teria nem condições de buscar a Ele. Essa é a grande realidade. Se nós ainda estamos tendo força para poder buscar a Deus, é por causa da sua misericórdia. Aleluia. Certa feita eu deitei, uma experiência muito grande que eu tive, eu deitei e falei assim, Senhor, eu preciso acordar 2 horas da manhã para falar com o Senhor. Eu não tenho condições de falar com o Senhor agora. Irmão, quando foi 1h40, eu não consegui dormir mais. Eu não consegui dormir mais. A André de prova, eu falei assim, você não dormiu nada essa noite, né? Eu falei, já faz várias noites que eu não durmo. Eu falei, não tenho condições, Senhor, de falar com o Senhor agora.
Porque se eu dobrasse o meu joelho para falar com Deus, eu não ia aguentar. Falei, Senhor, eu preciso 2 horas da manhã acordar e falar com o Senhor. Mas em nenhum momento eu posso falar, Senhor, eu vou levantar 2 horas da manhã e vou fazer uma campanha e o Senhor vai me ouvir. Não, a campanha não tem por obrigação de fazer Deus te ouvir. A campanha só te aproxima de Deus. Eu não estou aqui falando com os irmãos, nós não devemos fazer campanha. Precisamos fazer campanha. Eu sou homem de campanha. Eu gosto de campanha. Mas a campanha ela não vai fazer Deus te ouvir, mas vai te aproximar mais de Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, era o que Zofar queria. Queria colocar Jó contra a parede, ou seja, que Jó colocasse Deus contra a parede para a sua purificação moral. Eu até coloquei aqui algo assim que, na verdade, no texto 11, no capítulo 11, versículo 13 de Jó, Zofar estabeleceu 4 passos para o arrependimento de Jó. Primeiro passo, consagra o seu coração a Deus. Segundo passo, estenda sua mão em direção a Deus, clamando por perdão. Terceiro passo, lança para fora a iniquidade. E quarto, não permite que qualquer pecado habite em sua tenda. Então, se Jó desse esses passos, seria abençoado. Se ele não se arrependesse, morreria. Zofar estava certo de que a vida de fé em Deus é baseada na penitência e na obediência. E não é isso. Ele estava certo de que Deus abençoa seu povo com esperança, segurança e obediência, mas como seus amigos, estava errado em não compreender que Deus permite sofrimentos aparentemente injustos e imprevisíveis por razões que não nos são desconhecidas. Ele estava errado em presumir que a resposta para Jó era arrependimento. Zofar iniciou uma sessão falando diretamente a Jó, se puseres, se estenderes, e concluiu falando proverbialmente, mas os olhos dos perversos. Ao agir dessa maneira, Zofar evitou chamar Jó diretamente de perverso, mas foi ainda mais bem sucedido sendo indireto. Ele, de certa forma, ele estava chamando Jó de perverso. Que Jó deveria fazer, essa era a forma que Jó deveria conduzir, Jó deveria seguir por esse caminho, e não é assim. Não é dessa forma. Não adianta eu chegar para a irmã Sueli e falar, irmã Sueli, você está passando por isso aí, minha filha, é joelho no chão e que Deus vai fazer. Não vai fazer. Não é assim, não é dessa forma. Sueli, vamos orar em prol dessa causa. Isso é obrigação de todos. É a nossa obrigação. Colocar todas as nossas causas na mão do Senhor. Certa feita eu orei, o Senhor falou, Senhor, eu devo pegar aquele trabalho ou não? Deus, fala comigo, eu orava, pedindo a Deus. Aí o trabalho deu certo. Eu falei, é de Deus. Você não tem noção do prejuízo que o trabalho me deu. Aí eu fui questionar com Deus. Mas, Senhor, eu perguntei para o Senhor não... Aí na mesma hora veio assim um entendimento, assim, não vou falar que veio uma voz do além e falou no meu ouvido, eu te disse alguma coisa? Ou você, com o intuito de alimentar o seu ego, entendeu que aquilo era certo e que você pegaria, que daria certo, porque você tinha orado para mim por aquilo ali. E a nossa vida é assim. Senhor, eu posso comprar aquele carro? Não é de Deus eu comprar aquele carro. Comprar aquele carro, vou levar a gente para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou evangelizar, eu vou fazer sua obra. E compra o carro funde o motor. Senhor, mas eu comprei o carro para a sua obra. Eu em nenhum momento te pedi algum carro. E aí? Você vai fazer o quê? É a nossa vida. Zofar conclama Jó ao arrependimento e conversão. A ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa. A ideia dele é mais de natureza externa do que interna. É lógico, irmãos, e evidente que eu não estou aqui dizendo que não devemos orar. Não é isso. E não devemos buscar de Deus para nós tomarmos as nossas atitudes no dia a dia. Não é isso. Mas esperar e buscar de Deus discernimento para poder ouvir a voz de Deus. Desculpa, você pode falar. Direção. Quantas pessoas que oram para Deus se é o momento certo de voltar para casa, de ir embora para o Brasil, e às vezes sem nem esperar a resposta de Deus, volta. E quando chega lá, não deu certo, irmãos, porque é por causa disso. Mas Deus falou comigo que era para mim vir. E Deus se coloca numa posição assim, eu não falei nada. Ou às vezes não entende, às vezes era para ir. Aquela tribulação que você está passando no Brasil e não passou aqui, era para poder tirar você de um patamar e colocar em outro, para você ter mesmo conhecimento de Deus.
Para você entender que realmente quem é Deus na sua vida. Eu disse essa semana para o irmão, falei com ele assim, rapaz, quantas vezes eu orei para Deus poder me dar Deus me dá experiência com Ele, porque eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja, prego, falo de Deus, e não tinha ainda uma experiência com Deus. Aí ele falou para mim, Giovanni, você pediu isso para Deus? Eu falei, pedi. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei, aí agora eu estou tendo. O que eu preciso agora é ter paciência de passar pela tribulação que eu estou passando, porque eu pedi para Deus essa experiência com Ele. E eu estou tendo experiência com Deus. Eu estou vendo as mãos de Deus estendidas sobre a minha vida a cada instante da minha vida, a cada momento. E isso é necessário, irmãos, nós temos experiências com Deus. Eu já falei para vocês sobre Jó. Deus tirou Jó de um patamar e colocou em outro. Porque Jó só conhecia Deus por ouvir falar. Jó ainda não tinha tido essa experiência com Deus. E não é porque Deus levou Jó no fundo do poço que essa era a experiência. Não, cada um vai ter a sua experiência com Deus. Cada um vai ter a sua experiência. Deus não precisa tirar tudo que você tem para você ter experiência com Ele. Às vezes vai ser de forma diferente. Mas você vai ter experiência com Deus. Essa é a realidade. Amém? Então essa ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna, vista como teologia do moralismo salvífico ou legalismo religioso. É isso aqui que eu disse para os irmãos. Essa ideia dessa natureza externa, essa visão externa, isso é visto como uma teologia do moralismo do moralismo salvífico e do legalismo religioso. Olhar para o irmão, ver a postura do irmão, saber que o irmão está bem, ali é abençoado. Isso é muito interessante. Porque às vezes nós só vemos a bênção na vida do irmão diante daquilo que ele está mostrando que tem. Mas se o irmão não tem nada, não, irmão, aquele irmão não é abençoado. Não, você vê a situação que aquele irmão passa, não. Erro que nós cometemos no nosso dia a dia. Sim ou não, irmãos? Ou eu estou falando demais aqui? Erro que nós cometemos no nosso dia a dia. Não, irmão, você é muito abençoado, você tem uma companhia própria, seus filhos estão aí, sua família é uma família muito linda, e começa a colocar, às vezes, até coisas que... Agora, quer dizer, se o irmão estiver passando por uma prova, ele não é um irmão abençoado, ele é um irmão que está sob maldição. Legalismo religioso. Visão externa. Teologia do moralismo salvífico. Isso nós não podemos chamar nem de teologia básica. Não, porque isso é antibíblico. Apenas, não sei se os irmãos estão conseguindo ver daí. Estão conseguindo ver? Vamos ver então todos juntos aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. O que é isso? Graça. 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 Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Isso é graça. Apenas Jesus me faz aceitável na sua presença, na presença de Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então somente Ele nos faz aceitável. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. Perante quem? Perante Cristo. Eu sou justificado pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu sou bonitinho ou porque eu sou gordinho. Não é por isso. Eu não tenho mérito nenhum. Não é dentro de uma meritocracia. É graça. Graça. Simplesmente graça. Irmãos, tem um livro que eu aconselho para todo mundo ler. Todo mundo ler. A partir do momento que você lê esse livro, você vai entender o que é a graça. Você vai ver que a graça é muito mais além do que aquilo que nós pensamos. Libertos da lei e cativos pela graça. A graça vai muito mais além do que nós pensamos. O dia que nós entendermos isso, o dia que você ler esse livro e começar a entender, foi o único livro que eu achei que me fala mais próximo para mostrar o que é realmente a graça de Deus. Você vai entender o que é João 3,16, o porquê que Deus, ou seja, por que Deus deu esse filho. Que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor vai muito mais além do que a pronúncia que nós fazemos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Vai muito mais além. Nenhuma mãe aqui tem condições de se colocar na posição de doar o seu filho, porque já visto, eu sei que aqui na igreja nenhuma mãe teria coragem de fazer isso, mas nós vemos aí no mundo secular que mãe tem colocado o filho até no lixo. Então o amor de mãe não é comparável a esse amor de Deus por mim e por você. Nós não podemos em nenhum momento colocar a nossa situação atual diante do Senhor e tentar buscar de Deus justificativa pelo aquilo que nós estamos passando. Ou tentar incriminar, ou colocar Deus contra a parede diante das circunstâncias que nós estamos passando e dizer, Deus, eu não mereço isso. Quem é você para dizer que não merece? Minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Desprezo aqueles que não vivem como eu. Isso é legalismo religioso. Se colocar numa posição de se achar justo ou justificado para que Deus possa fazer aquilo que você quer. Isso é legalismo. Aí Colossenses capítulo 2, versículo 21 diz assim, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro. Mas lê o contexto todo para você poder entender o que Paulo estava querendo dizer aí. Amém, meus irmãos? É possível negociar com Deus? Sim ou não? É possível negociar com Deus? É possível negociar com Deus? Não. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das suas dificuldades. Tudo dentro do fundamento que nós estamos trazendo aqui. Negociar com Deus para se ver livre das suas dificuldades. Isso aqui não tem nada a ver com você fazer com Deus um propósito. Nada a ver. Você pode fazer propósito, voto diante do Senhor, não tem pecado nenhum com isso aí. É sua fé diante do Senhor. Você fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer e eu quero sacrificar o meu corpo em prol disso. Ou sacrificar algo em mim em prol disso. Isso não tem nada a ver. Mas, isso é muito interessante, há um comentário que um certo pastor disse que ele chegou diante da igreja, os irmãos devem ter ouvido isso aí, chegou diante da igreja e falou assim, irmãos, nós vamos entrar aqui numa campanha de jejum e oração para Deus poder mandar chuva nessa cidade. Nós não podemos ficar passando pelo que nós estamos passando, não. Nós vamos orar. Aí disse que quando chegou no primeiro dia da oração, a irmãzinha já chegou lá com a sombrinha, com o guarda-chuva, e colocou o guarda-chuva atrás da porta. Aí os irmãos falaram assim, mas você está ficando doida? Nós vamos começar a orar hoje para Deus poder mandar chuva. Você já trouxe o guarda-chuva? Eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando saiu lá de fora, a chuva estava descendo, falou assim, eu falei que eu conhecia o meu Deus? Eu não te falei que eu conhecia o meu Deus? Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Isso não tem nada a ver de tentar induzir a Deus ou negociar com Deus. Não. Isso é fé. Isso é pisar onde não tem chão. E saber que não tem como voltar mais para trás. A partir do momento que você dá um passo em fé, você não tem como voltar para trás. Isso é fé. Jó não seguiu o tal conselho, pois não tinha uma fé interesseira. Não tinha uma fé interesseira. Tão difundida hoje no comércio da fé e barganha com Deus. É o que muitos da teologia da prosperidade e da confissão positiva têm pregado. E você sabe o que me chama muita atenção? É porque, infelizmente, o nosso povo não participa de um estudo, às vezes despreza um estudo simples como esse, pega tudo enquanto é coisa da internet, e o que eu tenho visto de pessoas dizendo, não, rapaz, você tem que determinar, você não pode estar passando por isso, não, você tem que, rapaz, você é um servo de Deus, você não pode passar por isso, você tem que determinar que Deus vai fazer. Não, rapaz, você tem que comer, nós estamos aqui para poder comer o melhor dessa terra. Vai para a internet, você vai ver quantos cursos teológicos tem lá em prol disso aí. É muito, são vários.
E é muitos cristãos, ou seja, muitos crentes que estão infiltrados nisso, que estão fundados nisso aí. E levando a vida dessa forma. Achando que é dessa maneira, ou seja, que tem como, que há a possibilidade de nós negociarmos com Deus. Senhor, eu quero dar uma oferta grande na sua igreja, mas para isso eu preciso disso. Dá a oferta primeiro, espera de Deus. E você negociar com Deus. Senhor, eu vou fazer porque o Senhor vai fazer isso e isso para mim. Se eu fizer, eu faço isso. Se Deus não fizer, e isso é tão interessante que o coração não está nisso aí. Aí Deus faz e ele não cumpre com aquilo que ele prometeu. E Deus não fez por causa da promessa. E muitas vezes Deus faz até para poder provar para ele que o amor dele estava no exterior, não no interior. Ou seja, não estava em Deus. O seu coração estava voltado para os bens materiais, não por Deus. O meu irmão, quando chegou aqui, se chegar no quadro dele, estava escrito: Jesus, eu te amo, sem Deus, eu te amo. Não sei se o André lembra disso. Salmo 91 para tudo quanto é canto, dentro do quarto. Foi só arrumar um emprego. Nem na igreja mais voltou. E quando você chama para vir na igreja, corre mais da igreja que o diabo corre da cruz. Aí você fala: rapaz, Deus não deixou você ficar parado até hoje, 18 anos de América, 15 anos de América, sei lá. Você até hoje você está trabalhando. Não, eu vou lá, eu tenho que ir, porque Deus não deixou parar. Misericórdia de Deus. Certa feita eu virei para ele e falei com ele assim: rapaz, Deus já permitiu quantas pessoas ir embora muito melhor do que você, que fazia coisas bem inferiores do que você faz. Você bate carro bêbado, você bagunça para aquele. Foi parar até na escolinha por causa sabe? Eu falei assim: mesmo assim, você não é grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Tem hora que, infelizmente, a gente deixa o nosso sentimento seguir por esse caminho. Mas a Bíblia está dizendo que o sol nasce para todos. Se Deus está permitindo, porque tudo é permissão de Deus, tem um propósito. Vai entender o propósito de Deus? Estão entendendo, irmãos? Amém? Nós estamos falando de coisas do nosso cotidiano, coisas que nós estamos vivendo, né, no nosso dia a dia. Amém? Vamos prosseguir para nós poder terminar? Então, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Jó parece estar desiludido e angustiado. Sabe por quê? Porque chega num ponto, você vai lutando, que infelizmente nós somos humanos. Acho que o pastor Telso falou sobre isso aqui no domingo que passou. Nós somos humanos. Você luta tanto que... Eu falei com o André hoje de manhã, eu falei: André, eu não estou aguentando mais luta. Ele falou: você está lutando com o quê? Eu falei: só eu sei com o que eu estou lutando. Mas você vai lutando, chega num ponto que você não aguenta, você vai desgastando, você não aguenta mais. Tem dia que a gente chega na igreja, e hoje, por isso que eu falo com os irmãos que a gente tem que buscar uma experiência própria com Deus. Quantas vezes eu vi o nosso pastor falar: irmãos, tem dia que eu chego na igreja que eu começo a louvar o Senhor, minhas forças se renovam. Irmão, tem dia que eu chego aqui, a vontade não é nem de entrar por aquela porta. Você começa a falar de Deus, muda. Tem dia que eu pego essa palavra de Deus aqui, eu já contei a experiência dos meus irmãos aqui. Um dia, certa feita de madrugada, eu peguei a Bíblia, eu falei: Senhor, fala comigo, e lia, procurava e virava. Fiz até abria aqui, colocava o dedo para ver se Deus falava, e Deus não falava nada. Deitei e dormi. Quando foi 7 horas da manhã, o pastor Telso me ligou. E falou comigo: rapaz, era 3 horas da manhã, Deus me levantou. E para orar pela sua vida. Eu falei: pastor, não precisa falar mais nada. Aí ele falou assim: deixa eu falar com você uma coisa. Tem alguém preocupado com você, e não sou eu não, é Deus. É Jesus que está preocupado com você. Eu falei: não precisa falar mais nada, eu já entendi tudo que eu queria falar. Isso é Deus, irmãos. Pensa que experiência linda que a gente tem com o nosso Senhor. Isso é Deus. Então nós devemos ter consciência disso e entender a palavra de Deus é algo magnífico. Às vezes você está ali, você pega a palavra, você lê, e vou confessar para os irmãos uma coisa: antes eu lia por prazer, antes eu lia por prazer de ler, hoje eu estou lendo por prazer de enxergar aquilo que eu estou lendo. Porque agora eu estou lendo muito mais, depois que eu comprei esse óculos. Eu não queria falar isso, não, que você vai falar isso, não, mas é a verdade. Eu estou lendo mais agora, que agora estou enxergando aquilo que eu estou lendo. É maravilhoso isso. É muito bom. Então, lê a palavra de Deus. Às vezes, aqui está a resposta para tudo.
não pense isso. Isso aqui nos dá um vigor, uma força que é imensurável. Não tem como nós... Palavra não tem explicação. Não tem explicação. Infelizmente, nós chegamos a esse ponto de ficar desiludido, de ficar desanimado, né? De tanto lutar, de tanto lutar. Mas a luta vai passar. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando-o ao arrependimento ritualístico. Nosso terceiro ponto, já caminhando aqui para o nosso encerramento. Zofar faz segundo discurso. Isso aqui já é no capítulo 20. Lembra que ele fez o primeiro discurso no capítulo 11? Agora no capítulo 20 ele faz o seu segundo discurso. Ele lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Tudo bem, de certa forma eu estou com ele. Porque a prosperidade dos ímpios, do ímpio, ou seja, não a prosperidade, mas a alegria do ímpio, ela é uma alegria passageira. Nesse ponto aí, eu estou com ele. Mas sem questão da prosperidade, quantas pessoas ricas que vai para o inferno com seu dinheiro, ou seja, vai para as catatumbas lá, vai para o caixão com o seu dinheiro, rica. Né? Então aqui ele tenta, com esse discurso, ele tenta chegar a colocar Jó em uma situação de que o pecado estava com Jó. Que Jó tinha um pecado oculto com ele. Então ele lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios, ou seja, o que ele está dizendo? Aquela prosperidade, Jó, que você tinha, era algo aparente. Era algo aparente. Que agora Deus trouxe à tona, Deus arrancou a máscara. Por isso que você está nessa situação. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é que Jó era um ímpio. Não era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, como o próprio Senhor havia declarado. Que Jó era um ímpio. Aí ele continua dizendo, Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar, acerca de que os ímpios poderiam ser punidos. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Isso são pronúncias de Jó. O ímpio, ele passa em prosperidade, em paz, vive uma vida sem tribulação, sem passar por certas dificuldades. Lá em Newport, eu conheci um amigo do pastor Léo lá, a gente conversando, eu perguntei para ele, falei assim, me pintou uma curiosidade, de onde vem a sua fortuna? Aí ele falou comigo, a minha fortuna dos meus irmãos vem de herança. Eu nunca trabalhei na vida. Meu pai foi milionário, meus avós foram milionários, meu pai foi milionário, e tudo que a gente tem é de herança. Nunca trabalhei, nunca precisei bater um prego na vida. Nunca fiz nada. Nada. Nem eu, nem meus irmãos, é tudo de herança. E você vai falar de Deus para uma pessoa dessa? Ele bate na perna e fala, meu Deus está aqui, o meu dinheiro. Não tem Deus. E vive uma vida abastada, né, nessa terra. Só que nós sabemos qual é o destino final da pessoa que não aceita Cristo. Só que na teologia de Zofar, ele não estava preocupado com o destino final. Ele estava preocupado com a vivência nessa terra. Todo o seu argumento, todo o seu julgamento era diante da circunstância e situação que Jó estava passando. Ele queria dizer que Jó estava em pecado, que o pecado oculto na vida de Jó é o que fazia Jó passar por essa situação que ele estava passando. Aí Jó dá a ele essa resposta no capítulo 21. A verdade vem à tona. A lei da retribuição, ou seja, a lei da colheita, né? Do plantio e da colheita, não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem se explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Essa é a resposta de Jó para ele. Até notei algumas coisas aqui. Falou assim, o perdão amoroso recebido de Deus requer que o perdão amoroso seja dado aos outros. Agora, perceba, nós já estamos terminando, irmãos. Eu não falei no início, mas nós comentamos na semana passada com o pastor Teos, nós vamos levar a nossa aula até as 9 horas, né? Começamos às 8h30, até as 9 horas é 1h30. Amém?
Toda terça-feira. Amém, meus irmãos? Então, o perdão amoroso recebido de Deus requer que o perdão amoroso seja dado aos outros. Como prova de que esta é a intenção de Deus, Jesus relata que o Pai envia o sol e a chuva necessários tanto para os justos quanto para os injustos. O que é isso? É uma prova, ou seja, da intenção do amor de Deus. Isso nos ensina claramente que o amor de Deus se estende até mesmo aos nossos, ou seja, aos nossos inimigos. Mas nós não temos inimigos. Isso é a pronúncia que Jó queria mostrar para o seu amigo. Esse amor universal de Deus é manifesto em bênçãos que Deus concede a todos de maneira indiscriminada. Os teólogos, né, chamam isso de graça comum. Ela deve ser diferenciada do amor eterno de Deus pelos seus eleitos, como está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Mas trata-se, de qualquer maneira, da boa vontade sincera. E Deus tem um objetivo didático, preste bastante atenção nisso aqui, Deus tem um objetivo didático, ou seja, Deus tem por objetivo ensinar, ao fazer o sol se levantar sobre todos e mandar chuva sobre os seus e também sobre os que rejeitam a Deus. Deus tem por objetivo ensinar, quando ele manda o sol e chuva sobre aqueles que são seus e sobre os que não são, sobre aqueles que o rejeitam. Ele tem por objetivo ensinar. Essas dádivas da proveniência comum em sua paciência e generosidade são distribuídas indiferentemente para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, para que possamos distinguir, esse é o ensinamento de Deus, distinguir o amor do ódio, não pelo que está diante de nós, mas pelo que há dentro de nós. Isso é graça. Vocês estão entendendo por que eu falei que a graça vai além daquilo que nós pensamos? Daquilo que nós entendemos? Porque isso é graça. O motivo principal que Deus tem, ou seja, o seu intuito de derramar sobre o tanto o justo quanto o injusto, sobre o ímpio e sobre o justo, o sol e a chuva, é para poder ensinar para eles que o amor de Deus não está na sua visão exterior, não está na visão externa, e sim interna, porque Deus conhece o coração de cada um. Mas pelo que há dentro de nós, não pelo brilho do sol sobre as nossas cabeças. Não é pelo brilho do sol sobre as nossas cabeças, mas é pela ascensão do sol da justiça em nossos corações. Quem é o sol da justiça? Jesus. É por essa ascensão. É isso que Deus quer mostrar. Ah, mas ele é justo. O sol e a chuva estão sobre... Já pensou se Deus está dizendo sol e chuva é só para aqueles que me aceitam como Senhor e Salvador da sua vida? Não era o amor de Deus demonstrado. O amor de Deus vem para todos. Só que alguns o rejeitam. Há pessoas que agora estão tendo um certo entendimento do que realmente é Deus diante da circunstância, diante daquilo que está vivendo no mundo. Mas em outras palavras, ou seja, outrora, não tinham esse conhecimento de Deus. Então aqui para nós terminarmos, Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos, né? Ou seja, o que o Zofar queria mostrar, que aqueles que são maus são punidos, mas Jó mostra para ele, não, tem alguns que são muito bem-sucedidos. Não é o meu caso, mas tem alguns que são bem-sucedidos. Amém, meus irmãos? Então é isso aí, a nossa conclusão. Vimos como Jó, vamos ler aqui todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado de forma impiedosa. Jó está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique seu sofrimento. Jó, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Agradecer ao Senhor por esse momento. Vamos cantar um corinho, né? Nós tiramos nossas ofertas. Isso. 205. Revelada.
Jesus, meu Senhor. Oh Deus, infinito favor, graça, a graça, aleluias, graças a Deus. A nossa próxima lição, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Essa é a lição de número 9, que estaremos estudando na próxima terça-feira. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Aleluias. Irmão José Flores, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre sentindo o coração, fica à vontade, viu? Pode voltar. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer, Senhor Jesus, por essa palavra, por esse momento, ó Deus, que nós passamos aqui reunidos, ó Pai, aprendendo, Senhor, da Tua palavra, ó Deus. Obrigado, Deus, por ter falado conosco. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Só podemos lhe agradecer, ó Deus. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua paciência sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Dá-nos força, coragem, ó Pai, porque precisamos, Senhor. Precisamos prosseguir, Pai. Não nos deixe, Senhor, parar pelo caminho. Não temos o direito, Pai, mais de olhar para trás. Não temos o direito, Pai, de recuar. Precisamos continuar, ó Deus. Mas sabemos que precisamos, ó Pai, de Ti. Somente a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus, que nos permite, Senhor. Somente a Tua misericórdia, Senhor, que nos dá força, Pai, para continuar. Deus, seja com o Teu servo, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa essa casa, esse trabalho. Abençoa, Senhor, os trabalhos que assim prosseguem, ó Deus, no decorrer da semana, Pai. Abençoa os Teus servos, ó Pai, que têm sido fiéis, que têm vindo para poder escutar a Tua palavra, para poder entender, ó Deus, do Teu amor, Senhor. Mas também desperta, Pai, aqueles que têm estado, Senhor, muitas das vezes afastados, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqueles que têm nos acompanhado pela internet, aos pedidos de oração, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los de forma especial. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre nós, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha plena, Senhor, liberdade nesse ambiente, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Tudo que é feito aqui é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Somente o Seu nome pode ser glorificado, Senhor. Somente o Seu nome, ó Deus, pode ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Nossa Deus, Petrina, abençoe. Amém.